Olá, meus irmãos, amigos, graça e paz. Vamos refletir um pouco sobre o tema Vivendo para agradar a Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 7, diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Deus já se agrada das tuas obras. Que sensação maravilhosa, meus amados, nós sentimos quando alguém se agrada de nós, se agrada daquilo que nós fizemos, da maneira como nós agimos. Agora, se a sensação de agradar a uma outra pessoa é assim tão maravilhosa, quanto mais maravilhosa não será a sensação se a pessoa a quem se agradou e a quem se está agradando foi e é a pessoa de Deus. Pensemos, por exemplo, em Noé. O que é dito de Noé em Gênesis capítulo 6, verso 8? Veja, está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Qual é o contexto deste verso? Acredito que todos nós sabemos, é o contexto do dilúvio, né? Quando olha Deus do céu, vê a maldade humana que havia se multiplicado, resolve destruir tudo num dilúvio, mas ele usa Noé, acha graça em Noé, se agrada de Noé e usa Noé para construir a arca e para assim perpetuar a humanidade e as demais criaturas do planeta Terra, né? Agora, imagine qual não deve ter sido a alegria de Noé em descobrir que ele era uma pessoa de quem o Deus Todo-Poderoso se agradava. Eu imagino que ele deve ter ficado muito eufórico, apesar também da tristeza de descobrir que dentre todas as demais pessoas da sua época não havia mais ninguém de quem Deus se agradara, apenas dele. Podemos pensar também em Josué, Calebe, Samuel, Elias, Eliseu, Davi e tantos outros que nós encontramos na palavra do Senhor. Mas mais importante é pensarmos em como nós, eu e você, servos de Deus do presente, vamos agradá-lo. Então vamos considerar hoje 5 coisas que, praticando-as, fará com que Deus se agrade de nós. E a primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus nos ama, nós sabemos disso. João 3,16 é o melhor versículo, talvez, para demonstrar essa verdade, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não há dúvidas de que Deus nos ama. Entretanto, Ele quer que nós o amemos também. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então Deus quer que nós o amemos também. Pode parecer espantoso para alguns, mas o Deus eterno, Criador e dono de tudo quanto existe, quer ter um relacionamento de amor conosco, suas criaturas. Ele nos ama e demonstrou isso enviando o seu próprio Filho para efetuar a nossa redenção. E Ele quer que nós o amemos também. E que o amemos acima de qualquer coisa. Mas o que significa isso? Amarmos a Deus acima de qualquer coisa. Em termos bem simples, nós podemos dizer que acima de qualquer coisa, nós vamos preferir a Deus. Como bem escreveu George Beverly em um hino, onde ele fala sobre isso. Ele diz assim:
Eu prefiro ter a Cristo do que ter ouro e prata. Eu prefiro ser de Cristo do que possuir riquezas incontáveis. Eu prefiro ter Cristo do que ter casas e terras. Eu prefiro ser guiado por suas mãos traspassadas, pelas mãos traspassadas de Cristo. Eu prefiro ter a Cristo do que ter o aplauso dos homens. Eu prefiro ser fiel à sua causa amada. Eu prefiro ter Cristo do que ter fama mundial. Eu prefiro ser fiel ao seu santo nome. E Jorge Beverly, ele continua no seu hino falando da sua preferência pelo Senhor Jesus. Então, se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que amá-lo acima de qualquer coisa. Veja as palavras fortes com as quais Jesus se expressa sobre o assunto, lá em Mateus capítulo 10, verso 37. Ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Obviamente, meus irmãos, Jesus não está dizendo que você, a fim de segui-lo, precisa necessariamente abandonar a sua família. Mas se porventura estes vierem a se tornar um empecilho, o lugar de preeminência deve ser dado a Cristo. Então nós vamos agradar a Deus se nós o amamos acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa. A segunda das 5 coisas que, praticando-as nós, fará com que Deus se agrade de nós, é confiar nele completamente. Nós vamos agradar a Deus se nós confiarmos nele completamente. Confiar em Deus completamente, meus irmãos, deveria ser algo fácil, bem fácil. Porque, afinal de contas, nós sabemos quem é Deus. E sabemos do poder de Deus. E sabemos do interesse que Deus tem por nós. O teólogo Langston, teólogo batista, ele diz acerca de Deus, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. E segundo o próprio Langston, essa é uma boa definição por envolver alguns pontos importantes, os seguintes pontos. Primeiro deles, a natureza de Deus, ele é espírito pessoal. Segundo, o caráter de Deus, ele é perfeitamente bom. Terceiro, a relação de Deus para com o universo, ele cria, sustenta e dirige tudo. Quarto, o motivo de Deus em suas relações para com tudo quanto existe. Qual é o motivo de Deus? É o seu santo amor. E seguindo em sua dissertação sobre Deus, Langston fala sobre os seus atributos. Dentre esses atributos, o atributo da onipotência, que diz respeito à capacidade de Deus de estar presente em qualquer parte, de presenciar tudo, de agir com a mesma facilidade com que pensa e quer, porque para ele não há espaço e nem tempo. O segundo atributo é o atributo da onisciência, que de maneira bem simples quer dizer que não existe segredo para Deus. Ele sabe tudo sobre tudo. E o terceiro atributo é o atributo da onipotência, que quer dizer que ele tem poder absoluto sobre todas as coisas e pode, portanto, criar, sustentar e dirigir tudo de maneira perfeita. Então, sendo Deus assim, sendo Deus esse Deus, sendo Deus quem é, e sendo nós seus servos, deveria então ser bem fácil para nós descansarmos em seus braços em confiança plena. Porém, meus irmãos, a experiência tem mostrado não ser tão fácil assim. E a razão não poderia ser outra, está em nossa natureza caída. Porém, apesar de não ser fácil, não é impossível. E esse é certamente um dos alvos de Deus para nós. Porque se não fosse, nós não teríamos tantos textos em sua palavra nos exortando, de uma forma ou de outra, a essa confiança. Veja alguns desses textos. Salmo 27, versos 13 e 14. O salmista diz assim: pereceria eu, sem dúvida, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Quem não conhece aquele verso 5 do Salmo 37 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Paulo diz assim: não estejais inquietos sobre coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pedro diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, são vários textos, que nos exortam a essa confiança. Agora, cabe-nos dizer aqui ainda que confiança plena não significa esperar que Deus faça tudo aquilo que nós queremos que Ele faça do jeito que nós queremos. Antes é confiar que aquilo que Ele vai fazer, ainda que não seja o que nós pensamos inicialmente, é o melhor dentro dos propósitos que Ele tem para nós. Romanos 8, 28 a 29, nós lemos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então nós temos que ter essa confiança plena em Deus, confiando que tudo que Ele faz é bom, é para o nosso bem. E eu quero citar ainda 2 exemplos bíblicos de confiança em Deus. Um deles é Noé. Já citei Noé, cito Noé novamente. Noé teve de confiar plenamente em Deus para cumprir a ordem de construir a arca. Ele teve de ter uma confiança muito grande de que Deus era realmente poderoso para fazer aquilo que ele estava dizendo. Outro exemplo de confiança plena em Deus são os amigos de Daniel, o próprio Daniel, mas também os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram ameaçados serem lançados numa fornalha de fogo ardente, caso não adorassem o Deus lá da Babilônia, a estátua que fora levantada, eles disseram assim, eles foram ameaçados serem lançados na fornalha de fogo ardente, ainda foi dito para eles: eu quero ver qual é o Deus que vai ser capaz de livrar vocês, ou se o Deus de vocês é capaz de livrá-los. Aí eles responderam assim: olha, o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos ajoelharemos perante a estátua, não adoraremos a esse Deus falso. Então, são exemplos bíblicos de plena confiança em Deus. E se nós confiarmos, meus irmãos, em Deus dessa maneira, não só em seu poder de agir, mas também em seu amor em agir, em sua sabedoria ao agir, claramente nós iremos agradá-lo. Então, vamos agradar a Deus quando confiarmos nele plenamente. A terceira das 5 coisas que nos farão agradar a Deus é a obediência incondicional. O que é obediência? Todos nós sabemos o que é obediência, De maneira bem simples, ser obediente a Deus significa estar submisso à vontade de Deus. E obediência incondicional é a obediência irrestrita, obediência total, obediência integral, absoluta, sem impor nenhuma condição. Agora, a experiência que temos, meus irmãos, é a de que frequentemente nós, o povo de Deus, falhamos nisso, tentando oferecer a Deus uma obediência parcial, ao invés de uma obediência incondicional. Não literalmente, mas às vezes até sem nos darmos conta, nós como que fazemos uma lista das ordens que gostamos e as obedecemos, enquanto deixamos de lado as que nós acreditamos serem absurdas, serem difíceis, serem custosas demais para nós ou mesmo impopulares. Por exemplo, perdoar prontamente alguém que nos magoou. Quantas das vezes nós não fazemos isso? Dar a outra face, como Jesus nos ensinou.
Quantas das vezes nós não fazemos isso? Andar a segunda milha. Quantas das vezes nós não fazemos isso? Não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Quantas das vezes nós não fazemos isso? Eu atendi certa ocasião uma mulher que se dizia crente e que não conseguia crer em todas as partes da Bíblia por algumas razões. E uma das razões que eu percebi na minha conversa com ela é que na Bíblia tem algumas orientações que ela não estava disposta a seguir, como o perdão incondicional, por exemplo. Então ela não estava disposta a obedecer e ela preferia descrer de algumas partes da palavra do Senhor. É óbvio, meus irmãos, que nessa vida nunca conseguiremos ser perfeitamente obedientes. E Deus sabe disso. E a questão nem é essa. A questão é que alguns atos de desobediência que nós os praticamos não por desconhecimento de causa ou por uma fraqueza passageira. Nós os praticamos deliberadamente. Qual a razão? Eu creio que se analisarmos bem, chegaremos a uma palavra. Desconfiança. Em alguns casos parece que nós desconfiamos de que Deus não é sábio o bastante para estar certo naquilo que diz. Em outros casos parece que nós desconfiamos que Deus não é poderoso o suficiente para cumprir as suas promessas. E por isso temos que nos precaver, não entregando as nossas ofertas, por exemplo, nosso dízimo, né? E ainda em outros parece que nós desconfiamos que Deus não nos ajudará e, portanto, já que tal ordem é difícil demais, Deus não vai nos ajudar. Desconfiamos disso, né? Então não as cumprimos. E por aí vai. Desconfiança. O que Deus quer, meus irmãos, e do que Deus se agrada, é que nós, cada um individualmente, deliberemos sinceramente conosco mesmos, obedecê-lo e nos esforçarmos o máximo para isso. O que foi que Deus disse quando Saul o desobedeceu, quando da guerra contra os amalequitas? Deus disse assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E veja também o que o servo de Deus, Samuel, orientado por Deus, disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ora, meus amados irmãos, o povo de Deus daquela época adorava a Deus através de sacrifícios. Os holocaustos eram sacrifícios em que a vítima, um animal, era completamente queimada em sinal de que o ofertante se dedicava completamente a Deus. As intenções de Saul, portanto, eram boas. Quando ele disse que não havia desobedecido a Deus, que havia trazido do despojo para oferecer a Deus em holocausto, ele está dizendo que as suas intenções eram boas, mas ele desobedeceu a uma ordem de Deus. E Deus lhe disse que não se agradara dele, não se agradaria do culto que ele estava prestes a lhe oferecer, porque a obediência é melhor. O que ele ofereceria a Deus era fruto da desobediência. E Deus não quis. A desobediência custou caro. A desobediência custa caro. Deus não se agrada de nós quando nós somos desobedientes. Deus não recebe o nosso culto quando nós estamos vivendo em desobediência. Deus quer obediência da nossa parte. Obedecer a Deus faz Ele se agradar de nós e receber a nossa adoração. Mas vamos adiante. A quarta coisa que nós devemos fazer para agradar a Deus é louvar e dar graças continuamente. O que é louvar? Determinado comentarista bíblico comenta de forma perfeita que louvar significa magnificar, aprovar, honrar, glorificar, oferecer ações de graças, elogiar, adorar, aclamar. E quando não há sinceridade, se torna um lisonjear, né?
O louvor brota do coração, continua o comentarista, quando se sente gratidão. O homem que sente a majestade de Deus expressa isso por meio de sua linguagem. Apesar de ser um dever do homem, o louvor, muito naturalmente, origina-se no coração do homem espiritual e não precisa ser algo forçado. Então isso é louvar. E louva-se a Deus por causa daquilo que Ele faz. E como Deus faz muitas coisas, o nosso louvor deve ser contínuo, né? E dar graças. Dar graças é agradecer, é ter um coração grato a Deus por tudo que Ele nos tem concedido. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que a vontade de Deus em Cristo Jesus é que em tudo demos graças. Aos Colossenses, no capítulo 3, versos 12 a 15, Paulo diz que, como eleitos de Deus, santos e amados, devemos nos revestir com entranhas de misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e, sobre tudo isso, devemos nos revestir de amor. A paz de Deus deve dominar em nossos corações e devemos ser agradecidos. E o verso 17 diz que tudo quanto fizermos, por palavras ou por obras, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, a nossa expressão de gratidão deve ser contínua. Então o louvor e a gratidão que nós devemos a Deus e que o agrada deve ser um ato contínuo. E por último, meus irmãos, nós vamos agradar a Deus quando nós fizermos bom uso das habilidades que Ele nos concedeu. Quais foram as habilidades que Deus lhe concedeu? Quais? Pensa aí. Quais são as habilidades que Deus lhe concedeu? Você sabe falar bem? Sabe tocar um instrumento? O que você sabe fazer? Quais são as habilidades que Deus lhe concedeu? Tem facilidade de abordar as pessoas, falar com as pessoas? Quais as habilidades, quais os dons e quais as habilidades Deus lhes concedeu? Ele se agradará se você usar bem essas habilidades. Mas o que significa usar bem as habilidades que Deus nos concedeu? É muito simples a resposta. É usar essas habilidades de maneira que Deus seja glorificado por elas. Então, 5 coisas que nós devemos fazer para Deus se agradar de nós. Amá-lo acima de qualquer coisa, confiar nele completamente, obedecê-lo incondicionalmente, louvá-lo e sermos sempre agradecidos e fazer bom uso das habilidades que ele nos concedeu. E enfim, meus irmãos, fechando a nossa reflexão, fazendo um resumo em uma frase, né? Nós devemos mudar, para agradar a Deus, nós devemos mudar o enfoque de o quanto prazer eu posso ter em minha vida, para o quanto prazer Deus pode ter em minha vida. E isso demonstrará que o nosso desejo mais intenso é agradá-lo. E certamente Ele se agradará de nós, agindo nós dessa forma. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.